Bom, referente aos fatores do relacionamento conjugal, nós tivemos, né, a percepção sobre a carta transferência e dupla transferência. Nós colocamos, né, o que se representa também, o que representa o coraçãozinho, que é os relacionamentos conjugais, e também a casinha, que traz a representação com relação ao fator do trabalho. Então, primeiramente, né, você vem buscar apoio, né? Quando você se encosta e até um pouquinho, não sei se você nota, né, um pouquinho envergado para trás, que ou seja, você está se apoiando, buscando um apoio, né? Em quais representações você está buscando apoio? Primeiramente, no que representa, né? Esse fator que é o fator, né, do que você gerou como um fator de vida. Também você vem buscar apoio no que representa o dar e receber, né, dinheiro, talvez até mesmo referente à mudança que você almeja dentro do que seja a representação do seu trabalho. E quando eu coloco essas duas representações, não sei se você conseguiu notar, né? O que representa o seu trabalho, o que representa o seu sentimento, né? A solução do seu sentimento conjugal, que é o coraçãozinho, eles se aproximam de você, né? E até então eles estavam equidistantes, ou seja, é como se essas representações, que é, né, até o fato de você poder dar e receber, né, as energias e também essa concepção sobre o quanto que influencia em você o fato de você ter, né, dado a vida, ou seja, que representa a representação do bebê, que também pode ter também esse contexto do que sobre o que é que eu quero como vida nova dentro dos relacionamentos, né? Vão tocar lá na representação, que é o coração, que é a solução do seu relacionamento conjugal, e vão iniciando outro movimento. Lembrando que sempre a gente vai olhar para onde você olha, né? Observar também aonde você se apoia e as representações também para a gente entender um pouquinho mais sobre o campo. Também, né, você veio buscar apoio numa representação feminina. Quem vem à sua consciência? Minha mãe. Também, também achei a mesma coisa. Agora, Nicolas, a gente começa o que nós chamamos de diálogos sistêmicos. O que que seriam diálogos sistêmicos? Falas, né, para que a gente produza as transformações necessárias, tá? Eu estou usando um pouquinho dos meus conhecimentos aí de intuição para escolhê-las, para trazer cura e ressignificação. Gostaria que você lesse essas cartas em voz audível. Por quê, Fátima? Imagine você que, para que ocorra, né, a mudança de padrão, e talvez faça sentido que referente a relacionamento conjugal esteja correlacionado a você ver esse padrão de repetição por base da família mesmo, que é a sua mãe, você precisa conversar. E pode ser essa fala de você para ela, dela para você, ou os 5.000 que deram a vida aconselhando vocês dois para a quebra da transferência, dupla transferência, para que você possa aí, construir relacionamentos mais saudáveis ou reconstruir. Pode ler? Escute a voz do seu coração. Tudo isso foi muito difícil para mim. Você pertence a este sistema. Seja muito feliz. Uhum. E ela vem exatamente de frente, né? Olho no olho, também um pouquinho, né, arcada, né, na posição para trás, que talvez também tenha esse grande significado que seja, né? Ela estar se apoiando na representação mais emocional, porque o campo é fluvial, fluvial é água, né? A gente faz esse movimento pelo fator das emoções. Você olha para uma representação, né, de uma criança, né, sexo feminino, quem vem à sua consciência? Minha irmã.
Mesma coisa, vamos instituir o diálogo. Lembrando que se você não entender, se você quiser entender quem está falando, qualquer coisa que seja dúvida, sinta-se à vontade, eu tô aqui para te guiar. Eu vejo você, eu tenho pai e mãe, eu fico somente com o que é meu. Estamos todos conectados pela teia do universo. Ela vem, né, se aproxima no movimento mais lento, não sei se você conseguiu reparar. Ela não toca na representação da sua mãe, é como se ela também estivesse observando o campo. Lembrando que aquela fala que a terapeuta vai falar um monte de vezes, né? O movimento vai nos mostrar o que é precisamos colocar para mudar o que seja transferência e dupla transferência. Se eu, né, a gente terminar o movimento, ver que já não precisa colocar mais nenhum item, sair aqui do consultório, né, não fazer muito movimento de ar também, mesmo que se a gente movimentar, se a gente soprar, eles voltam para a mesma posição, incrível. Mas eu sair aqui da sala, não ligar o ar-condicionado, por um exemplo, e eu voltar aqui 2 horas da tarde, eles vão estar em posições diferentes. Porque hoje a gente inicia o movimento para a quebra da transferência e dupla transferência no que influencia no desafio no seu relacionamento conjugal, que é o coraçãozinho, ou na representação da casinha, que é o seu trabalho, ok? Então, ela vai tocar aí no que representa o trabalho, como se ela estivesse atrás da sua mãe, olhando para você. Ai, minha irmã não gosta de mim, não se aproximou. Gente, o campo só revela o que precisa colocar, não é sentimentos, tá? Pelo amor de misericórdia. Hum, Ela é uma grande influenciadora, né? Ela olhou para você e ela vai, né, fazer esse movimento, né, de mudança de posições das representações, né, para trazer o que sejam aí os fatores que são os fatores causais, né? E tanto o relacionamento quanto. Eu paro de falar porque eu não quero respirar no campo, tá? Olham para uma representação masculina. Quem vem à sua consciência? Meu pai, E como é a sua relação com ele? dificilmente eu vejo eu e ele se ver. Uhum. Poderia melhorar isso? Acho que sim, é que sempre foi assim, sabe? Então, pra mim, É, acabei me acostumando já. como diz Albert Einstein, se você espera um resultado diferente, está na ação que você nunca fez, né? Ele faz um movimento rápido, né? De costas. O que significa que o movimento dele é de costas, né? É como se eu não quisesse, mas eu quero, né? Que vai lá trazendo o fator de proximidade, né? Com relação à sua mãe. Quando ele vai tocar, você vê que é como se a energia dela não trouxesse esse fator dessa possibilidade, né? Como se você olhasse, né, para a representação dos dois. Eu quero que você fique com o olho no gato, outro no peixe. Ou seja, leia a carta e vá olhando os movimentos dele conforme você vai falando. Como muda. Eu tive medo, Ó, ó, sempre olha para cá para ver como ele muda depois que você lê. eu senti muito a sua falta. Eu honro e respeito os meus ancestrais. É muito bom experimentar liberdade e seguir o coração. Mesmo, né, que ele também tem um fator de grande influência, né? Não sei se você repara, né? Ele mudou um pouco a posição também da sua mãe, até onde ela olhava, que até então ela olhava olho no seu olho, talvez até vamos dizer, uma fala só porque eu amo sua família, né? Mas às vezes querendo guiar os seus passos, não deixando você ainda ser homem, entende? Você tomar as suas próprias decisões. É, ela começa a olhar fora do campo, né? E ela vai olhar para a energia que é a energia do dinheiro, né? Que é uma energia, como eu falei, degrauzinho básico do que seja existência. Até então ela olhava exatamente nos seus olhos, como se ela quisesse que você seguisse. O que seja as ideias delas, mas diante daquilo que a gente conversou antes de estar gravando, né? Ou seja, hoje são outros tempos. Hoje a gente já pode fazer diferente. Ou talvez faça sentido que seja necessário que a gente faça diferente para termos aí essa questão do quê? Né? De outras realidades.
Então, eu vou colocar essa energia, que eu falo que é a energia fundamental, que é a energia do dinheiro. Ela vem, né, querendo se aproximar do que representa a sua mãe, do que representa seu pai. Lembrando que a gente vai observar esses movimentos, né, para que a gente traga aí como consciência sobre o que verdadeiramente está acontecendo. A parte verde, né, da cifra, né, representa essa parte que é a parte das costas, né, a parte branca representa, né, como é assim mesmo, né, a parte da frente, para a gente ter essa consciência sobre o que, aonde está olhando, tá? Por enquanto, a gente tem essa atribuição, lembrando que o campo ainda ele vai ainda produzir movimento até a gente fechar, como se sua mãe olhasse para você, agora olhando um pouco mais fora do que seja a representação do campo. Teu pai entre, né, a representação da sua mãe e da sua irmã, né? O dinheiro vai lá tocar na representação do seu pai, até mesmo naquele princípio que eu disse, né? A mãe traz o quê? A prosperidade financeira, o toque de Midas, tudo que você faça, dê, né? Gere dinheiro. E o pai dá o quê? O sucesso na carreira. Então, talvez essa representação do dinheiro venha trazer essa questão, como você falou, né? Se hoje quais ações eu posso tomar para melhorar meu trabalho diante da empresa que eu estou? Pedir para mudar de horário, até mesmo para ter mais qualidade de vida, ou, né, talvez faça sentido que seu pai vem trazer esse sucesso, abrir outras possibilidades de vagas, né, diante do que seja. Eu acabei derrubando, né, essa representação quando fui pegar seu pai, que estava um pouquinho coladinho. Mas o trabalho, ele olha para essa representação masculina. Quem vem à sua consciência? Em frente ao trabalho. É o líder? Hum. Também vamos conversar com ele. Lembrado que a gente conversou no comecinho? Sim. Nós pertencemos a vários sistemas, não são só a nossa família base, papai e mamãe, família criada, sua namorada, também a representação da Sofia, mas talvez faça sentido que o trabalho também é um sistema que nos influencia diante dos nossos resultados. Eu peço que abençoe meu caminho. Permita-se mergulhar para dentro de si. Morangato do peixe. Eu te amo. Agora estamos libertos para cada um seguir a sua vida. Isso não é uma carta de separação. Libertos sobre o quê, Fátima? O que seja transferência e dupla transferência. Não conheço muito bem a sua espiritualidade. No que é que você acredita? Você acredita que possa existir, por um exemplo, que todo mundo está emaranhado, que talvez você já tenha tido experiências de vidas passadas, Sim. ou que seus antepassados tenham alguma coisa a ver com o seu dito cujo do seu líder, né? Sobre até a maneira que ele trata a nós, né? Então, quando a gente fala sobre essas falas, né, ele estava se aproximando do que era a representação da sua mãe, né? E é como se o seu sim, né, esse seu fato de compreensão, ele, né, começa a produzir o que seja um fator de se afastar. Lembrando que é para a solução. Não importa o que seja o movimento no campo vai sempre nos revelar o que é que eu preciso colocar para que haja aí o estabelecer aí da transformação, tá bom? Ele, né, ele vai e volta, né? Como se ele quisesse, né, ter uma via de maior proximidade, às vezes, né, também esse fator de afastamento, mas o que mais me importa é onde que ele está aqui na base, né? Que é uma representação sobre vícios, tá? Lembrando que vícios também são fatores que são fatores herdados. Vícios, né? Geralmente são representações de fuga, né? Vou dar um exemplo, ó, como tá aí na carta, mas ela representa todos os vícios. Geralmente a gente bebe para suprir o que a gente não tomou da mãe. Lembra lá, a mãe dá prosperidade, prosperidade financeira. Ela dá o toque de Midas. Às vezes a gente que não toma, então a gente bebe porque a gente não tomou da mãe.
Muitas pessoas, elas têm também o vício de alimentar, que é comer demais, porque faltou tomar de pai. O sucesso da carreira, o papai dá de livre-arbítrio, mesmo que ele nem saiba que tem um filho. Mas é a gente que não toma, então a gente come para suprir essa falta. E outros tipos de vícios, como, né, fatores de fumo, né? O que seria tomar do meu pai com a minha mãe? Não, seria a falta de tomar de espiritualidade. Então, pessoas que têm fatores espirituais a serem desenvolvidos, mas que também não cria esse canal de conexão com a espiritualidade, traz uma outra forma de se sentir conectado com a espiritualidade, que no caso é, né, usar um fator de entorpecente. Não posso deixar de olhar para onde os vícios olham, né, que vai trazer uma representação do quê? Do que você trouxe como base, que é um relacionamento conjugal conectado, ou seja, até mesmo maior aí dentro do que seja aí a representação da união. O coraçãozinho lá, representação do relacionamento conjugal também, que é essa base, também olha para a gotinha d'água, né? O que representa a gotinha d'água, Fátima? As nossas tristezas, aquele sentimento que a gente comentou que a gente não deve alimentar, né? O que que é? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, remorso, ressentimento, ficar só no desejo, orgulhoso, né? Ou seja, a gente não deve alimentar para não adoecer. É como se os dois também exercessem, né, o mesmo movimento. A representação ainda também, né, e da sua chefia, você vê que toda hora ele tá, vai, volta, vai para frente, vai para trás. Agora ele começa a produzir mais um posicional, né, de proximidade. Lembrando que, que tem a ver, né, por um exemplo, o meu chefe, né, com a representação de aliança, né? Tudo na vida é um contexto relacional, né? Ou seja, até mesmo diante do que seja a posição no seu trabalho, ele é uma aliança. Né? Eu te contrato para que você preste o serviço para mim. Então, é uma aliança, é algo que a gente quer que, né, seja construído e o quanto talvez você esteja, né, como você mesmo comentou, triste, descontente por não estar vivendo a vida, né? A vida está sendo só o que você exerce no trabalho e não a qualidade de estar com os que você ama, com a representação da Sofia. Então, ele vai tocar lá na representação, que é a representação da sua mãe. Ainda ele, encarregado, também representa esse movimento, né? De como se ele quisesse virar o campo. Não sei se você consegue notar, um movimento mais leve, até mesmo sobre o que você se posiciona. Os vícios, né? Toma a frente do que é a representação do dinheiro, é como se não que fosse viciado em ganhar dinheiro, mas como se ele também fosse um fator de barreira, né? Até mesmo você ter a prosperidade, né? E eles vão olhar, né? Para também esse sentimento que é a tristeza, lembra lá, alimentada. Se eu fico triste, vou alimentando a tristeza, eu fico o quê? São. Depressivo. Então, eu escolho qual é o sentimento que eu sinto. Não sou escravo mais dos meus sentimentos. A Cacau agora, né, está a seu comando. Se eu percebo que eu tô triste, mudo o mindset. Mudo a minha mentalidade para que eu pense em coisas que me deixam feliz. Né? Óbvio, né? Buscando aí as soluções. E a depressão dá uma boa mexida no campo, né? É, ou seja, vai lá, né? O seu encarregado deixa de estar posicionado ao lado da sua mãe, vai se posicionar, né? Faz como o campo sistêmico fizesse um movimento no sentido anti-horário, ou seja, o que é que eu preciso transformar, né? Diante do passado, como eu já disse, que a maioria das coisas são de influência dos nossos antepassados, para a produção da solução. Incrivelmente está tudo movimentando, mas você continua no mesmo lugarzinho, né? Porque a gente toma por base aqui da espiritualidade. É, parece que está um grande movimento, mas é um pequeno movimento. Mas é só para mostrar mesmo verdadeiramente que o campo está aí, né? Tá trabalhando, tá.
exercendo aí essa transformação, que seja a transformação necessária. A depressão vai olhar para a representação, que é a representação da lâmpada, né? Que nos traz o quê? Novas ideias, né? Como eu falei, né? Agora, a partir de hoje, você tem olhos de águia, né? Você só foca no quê? Na solução. Porque você já não tá mais dormindo, você tá desperto. 10% é realidade. Meu trabalho tá me deixando triste, infeliz, descontente. 90% é as suas ações. E o que que eu vou fazer com isso? Né? Eu tenho infinitas soluções, né? E a ideia vai tocar no quê? Nas duas representações do seu trabalho e também que ideias que eu tenho, né? Para que eu consiga produzir uma solução no meu relacionamento conjugal. Vou voltar naquela fala de novo. Mãe da aprendizagem, às vezes, é repetição, né? Mesmo que eu sou professora. Está na ação que você nunca fez. A mudança, a ideia está na ação. Senão eu continuo patinando, tentando da forma que eu tô tentando, né? Então, lembra lá, tão certo como os macacos encontraram a solução para a fome e os macacos da outra ilha conseguiram copiar, se abra a pensar qual é a solução para o meu trabalho, qual é a solução para o meu relacionamento conjugal, porque eu amo o que eu construí, que no caso é a pessoa com quem eu ainda estou, que é no caso a sua namorada, a vida da Sofia, eu amo isso. Então eu vou lutar para que eu consiga, né? Até enquanto eu veja que, né, vamos dizer assim, venha ao caso aí exercer a minha força, né? A representação, que é a representação dos sentimentos, né, vai trazer também uma outra representação do que? De espiritualidade, ou seja, até mesmo ser guiada aí com uma solução de espiritualidade. E o bebê, que eu falei que tem vários significados, né? Que ou seja, tá um fato mesmo de ser grande revelância aí para sua vida. Olha para essa representação, que é a representação do dinheiro no movimento, né? O dinheiro, ele gosta de movimento. Ele não gosta de ficar guardado. A gente brinca, se eu tô com o dinheiro guardado, está na poupança, que o banco está emprestando, está no CDB, que o banco está emprestando. Ou seja, ele está dentro do que seja o movimento. Você vê que a energia do movimento do dinheiro também movimenta o seu campo, né? Imagino eu, se eu estiver errada, me corrija, que você se mantém no trabalho onde você está pelo fator mesmo das suas necessidades, né? Ou seja, é, olhando aí para a escala vibracional que eu te apresentei, qual é? Né? Tira as cartinhas assim. Qual é o sentimento que é o sentimento que você acha que é o sentimento do dinheiro? Boa vontade, Sobe mais. coragem, Sobe mais. Sobe. paz, Tá? alegria. Alegria aumenta o seu sistema imunológico e expulsa toda a escassez, em especial a escassez financeira. Cara alegre, né? Eu vejo em você um olhar triste, eu vejo em você um olhar desesperançoso, apesar de você ter toda a possibilidade ainda de ser o presidente da República. Você tem todas as possibilidades estão em você. Lembra lá, mudar a estaçãozinha na cabeça. Hoje a gente está olhando até mesmo, né, não é no seu foco a depressão, mas, né, se eu alimentar a tristeza, é matemático que eu vou ficar depressivo. E daqui a pouco você vai estar tomando um antidepressivo, sendo que só vai ser um remediador, remédio. Solução tá em decisões em posições diferentes. Agora você vê que todo o campo ele tá se tocando, não que seja o correto, mas que talvez você sentir que tá todo mundo nesse movimento, né? O seu carregado agora olhando para você, né? Sua mãe apoiada em tudo que está acontecendo, né, mais emocional e tá tudo bem também. Ela consegue olhar para fora do campo, não tá mais só com o olhar com você. Seu pai também olhando para todas as condições, sua irmã fantástica.
É, mas é uma tremenda matriarca e uma influenciadora, né? Ela olha para o trabalho, para o relacionamento conjugal. Esse aqui eu vou deixar para colocar depois, porque ele ocupa muito espaço, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no que vocês estão olhando. Hum? Teu pai olha para alegria, tá? Para representação do sentimento, que é os sentimentos de correção. Os vícios, né? Olha para uma representação de uma menininha, quem vem à sua consciência. É que agora me pegou, hein? Sofia. Ah, tá. Fátima, eu sou viciada, minha filha. Não é isso a representação, mas às vezes, né, no que nos leva aos nossos vícios são essa falta, né, como eu falei, de inspiração divina que eu busco em algo para como que eu lido com a situação, né? E ela mexe, né, com essa energia lá, que foi uma das primórdias, né, de receber o dinheiro que tá de costa aqui para você, né? Uhum. De receber o dinheiro. E vai tocar lá naquela representação da representação do bebezinho lá na nuvem. É, não conheço muito sobre sua história, né? É, só ocorreu essa gestação entre vocês? Sim, É, não foi geração, perdão, gestação de bebês múltiplos? não. Eu acho bem interessante, né? Mas é como eu disse, o bebê também não significa o bebê na nuvem que seja um bebê anjo, né? Ou seja, uma vida não gerada, mas ela foi exatamente tocar no que é essa representação. É, teve um tempo que ela falou que teve um aborto espontâneo, mas depois da Sofia. Então deve ser isso, viu, Nicolas? Que o campo tá trazendo desde o início, entendeu? Tá. Então, lembrado que eu falei sobre as leis, Hum. né? Hierarquia, né? Reconhecer o poderio dos nossos pais, independente da ignorância que eles têm, que eles são maiores, né? Equilíbrio entre dar e receber e pertencimento, né? Se esse bebê não está colocado no sistema, a alma dele pede para que ele seja incluso. Então, né? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu te liberto de todas as minhas expectativas. Ó, essa é uma carta que você devia de tatuar no seu coração. Nós, pais, temos que libertar os nossos filhos das expectativas. E talvez também seja uma fala sistêmica, né, de sua mãe também, diante do que seja você. Estas são as minhas escolhas. É possível aprender com os próprios erros. Agora não há mais sofrimento. Amém, né? Lembrando que é referente à transferência, dupla transferência, tá? Bom, você já não olha para nenhuma mais representação. Teu pai também não. Tua irmã, ela olha para uma senhorinha. Quem vem à sua consciência? Minha avó. Não que sua avó esteja assim, mas representa a avó, tá? Não, só a avó vê o vídeo e ela fala assim, não é? E as cartas estão fazendo sentido? Sim, Não? Qualquer coisa, lembra lá. Pode perguntar, falar, ó, a vivência é sua. Eu tô aqui só com o canal da graça. eu te admiro muito. Todos merecem a felicidade. Agora me sinto mais forte e nada mais é problema. Não há culpados nessa história. Sempre, né? Tudo foi como foi, né? Vamos lá, o que que a gente fica sobre cada fato que aconteceu na nossa vida, em especial o traumático? Entrando. A sabedoria. Aprende rápido, parabéns. Exatamente isso. Bom, vamos olhar. Bom, a sua filha vai olhar para os sentimentos, né? O bebê anjo, né? Os sentimentos e também a representação do trabalho. A tua irmã tá atrás, né? Eu acho que a gente até entendeu mais o que significava esse bebezinho. Então, nessa vida existiu. A nova ideia tá olhando fora do campo, tá olhando para você mesmo. É com você, cara.
o dinheiro, né? A energia do dar e o movimento do dinheiro também tá olhando aí para você. O vó também tem bastante influência sobre o fator do campo. O que toca mesmo é a representação mesmo da. Ó, como que ela tem? Vou até deixar uma maneira de fazer um movimento para depois eu explicar, né? Porque tá mudando tudo. Hum. As duas são grudadas, a sua filha com a sua avó? Quando ela vai lá em casa, assim. Uhum. Você foi uma grande aproximação. Bom, mas você continua no mesmo ponto. Nova, qual a representação da. Ela tá. Sua mãe, ela voltou a olhar mais para você, né? Não sei se você percebe isso, com a representação da sua avó. Sim, Por incrível que pareça, eles estão fazendo como se fosse um movimento de construção e desconstrução. Deixa eu esperar o campo dar uma estabelecida. Tá vendo? sim, E você considera que exista, né, essa transferência e dupla transferência referente ao que aconteceu com a sua avó também, com relação ao que aconteceu com sua mãe? sim. Sim. Vai, então. Uhum. Seu trabalho olha para o que representa a mala. Lembrando que agora eu vou colocar onde tem espaço, tá? O que representa a mala? A mala representa sobre o que eu carrego, né? Sobre as experiências. Uma olha para fora, sua avó olha para o sistema. Hum, Tua irmã olha para fora. Teu pai olha para fora. Seu encarregado, ele olha para uma representação que é um pontinho de interrogação. Ou o que seria o ponto de interrogação, né? Talvez sobre as suas dúvidas, né? Até mesmo sobre se deve ou se não deve te transferir de horário, caso você tenha pedido, ou até mesmo te colocar dentro de um outro cargo. Lembrando que a gente colocando aí no campo, a gente já traz essa solução, né? Até mesmo para que ele busque tudo isso, né? Ele está mais envergado, né? Mais em fatores, é, digamos aí, emocionais. Vou colocar também aí que você já havia comentado desde o começo, né? Que o campo não pediu ela, né? Mas a gente vai colocar que é uma grande influência, que é a sua namorada, Maurita. Tirar as cartas tem emoção, não sei se ela é mais emotiva, se vocês. Ou se ela é o fator aí que te deixa muito triste. Toda escolha tem suas consequências. Eu me liberto dos padrões repetitivos da nossa família. Que é a transferência, dupla transferência. Você também faz parte. Todos nós temos o direito de recomeçar. Bom, que mais? Sente necessidade de estar colocando alguma representação aí, olhando, né? Você está vendo bastante coisas. é, por base, né? Eu deixa eu ver o ponto de interrogação. Olhou para fora do campo também. Eu não vejo. hum, a alegria, ela olha para a representação do muro, né? O que representa o muro, Fátima? Nossas crenças limitantes, né? Aquilo que a gente pensa, né? O sair da Cacau e, né, dar comandos para Cacau, não só calar a boca quando está falando coisas negativas no nosso cérebro, mas também, Cacau, me leva a ter pensamento que valem milhões, né? Eu gosto de uma frase de Barra de Axe, que é uma outra prática, que diz, né? Que energia, espaço e consciência eu preciso ter para mudar?
meu horário de trabalho, ganhar mais, gerar mais dinheiro no meu trabalho, né? Que consciência, energia, e espaço, que se eu mudasse, traria a correção para o meu relacionamento conjugal, para que seja um relacionamento conjugal, né, leve, tranquilo, né, firme. As barreiras vai olhar aí para a questão mesmo do campo. Agora com você. Sente alguma necessidade? Acho que completo. Uhum. Eu vou te fazer o convite, né? Que as duas últimas representações que representam mesmo espiritualidade, né? Tanto, né? Não sei o que, né? Dentro do que você acredita, seja uma proteção espiritual, né? Que as asas é uma proteção espiritual. E a cartinha da estrela nos representa o quê? A ação de espiritual sobre isso, né? Então você pode colocar aí onde você quiser no campo. Lembrando que tem uns lugares aí que estejam livres. Tá tudo bem. Por mais que a gente produza movimento, eles não movimentam tanto. Então, lá o resumo lá que mamãe comentou, né? Você olha para todo o sistema, né? Diante desse olhar, né? Quem está à sua frente é a representação da sua mãe, né? Que a princípio olhava para você, mas agora ela consegue olhar para fora do campo, olhar para outras coisas. É, o que seja aí a sua chefia, né? Olha, né, para o sistema, em especial na representação da sua mãe e do seu pai. Ó, ela não vou nem julgar o local que ela tá, porque foi eu que acabei incluindo ela aqui. Ela não tem muito que movimento que fazer, porque senão o campo inteiro teria que movimentar, tá bom? Seu pai, né, ele não chega a tocar na energia do dinheiro, não sei se você tá vendo, né, tem um espaço vago, né, mas é como se ele olhasse para essa energia do dinheiro que tá, né, apoiado, né, mudou de posição, mas ainda continua apoiado pelo fator dos vícios, né. Como solução para os vícios, nós temos aí o relacionamento conjugal, né, que seja uma aliança forte, né, sem começo, sem meio, sem fim. O controle dessas emoções, né? Até quem tá tocando aqui é a depressão, né? Mas a alegria vem, né? A tocar no que representa a depressão, que hoje você despertou, né? Que as barreiras, né, estão para ser vencidas, né? Não para eu, eu permanecer, mesmo que você fale assim, "Ah, eu não vejo soluções, né, para o meu relacionamento conjugal, eu não vejo soluções para o que seja o meu trabalho. Existem. É você que não está acessando a nuvem de possibilidades, mas existe, né? Nós colocamos a espiritualidade, tem a representação, que era a representação, né, que o seu encarregado olhava, que é o pontinho de interrogação. Eu sempre comento, tudo que você não sabe está na pergunta que você nunca fez, né? Ele também está se questionando, talvez até mesmo diante do que eu enxergo, talvez ele também enxergue que você não está muito contente, você possivelmente faz o que você precisa fazer, faz bem feito, mas vamos dizer, o nosso mundo hoje em dia é NR1, né? A gente já não olha mais para o prestador de serviço como um robozinho que aperta parafuso, mas como um ser humano. A representação da sua irmã toca aí no que seja um trabalho, na solução dos relacionamentos. A solução dos relacionamentos está de frente à representação que representa a Sofia. Também toca no bebê anjo, né? E que você depois trouxe até essa clareza que ela comentou sobre uma, uma outra gestação que teve. Esse bebê anjo vem tocar nessa representação, que é a mãozinha que tá dando, se você quiser levantar, pode levantar o dinheiro, né, que é o dar e receber, que é uma das leis, né, é, a lei do equilíbrio, dar e receber, que olham, né, para a representação dela. Tudo bem que ela não teve muito movimento aqui dentro do campo. As ideias tocam aí no relacionamento conjugal e no trabalho, ou seja, nós precisamos, é o que eu falei antes, o que eu acabo falando também, precisamos pensar de uma outra forma, né? E em especial, né? Espiritualidade toca na mala. O que que representa a mala? O que que eu carrego sobre o meu passado? Talvez hoje você decida começar a trazer um movimento diferente, ou seja,
revisar o que é que você está guardando como suas coisas preciosas. Você guarda lixo na sua casa? Não. E por que que você está guardando memórias lixo na sua mente? Tá suja aí dentro, tá apodrecendo, tá te adoecendo. Lembra, você não é escravo do que pensa, você escolhe o que pensar. A representação da sua avó, né? Tá aí ao lado das filhas, né? Tocando nelas, fez um remeleixo aqui. Sim, E as barreiras, né? Olham aí para a representação dela, ou seja, o que que seriam essas barreiras? Essa quebra desse padrão, em especial de transferência e dupla transferência. O teu pai se equilibra também, né, no que representa a espiritualidade. Você também tá um pouquinho mais emocional, sua mãe também tá um pouquinho mais emocional, seu encarregado também tá um pouquinho mais emocional, sua namorada não. Sua avó, ela carrega um quezinho, né, pro lado de cá. E o que que significa isso, Fátima? Imagine que nós temos a nossa esquerda mãe e a nossa direita, nosso pai, né? Eles estão atrás de nós para nos apoiar, dando o quê? Prosperidade, prosperidade financeira, e o pai é o sucesso, sucesso na carreira. E por que que ela está mais apoiada à esquerda, né? Que talvez ela também esteja quebrando esse padrão de transferência, dupla transferência, não só de relacionamentos conjugais, que a gente está olhando para o trabalho e para relacionamentos conjugais, que é a casinha e o coraçãozinho vermelho, ok? Dúvidas? não. Então, é isso aí, meu anjo. Você vai matar, mas a gente não vai causar.